Alvíceras, bom povo desta muito bonita e nobre ilha de São Jorge, trazemos boas novas, acontecimentos pasmar, valorosos feitos antigamente, ocorridos em terras distantes, muito para além desta tremenda longura do mar. Alvíceras, bom povo jorgense, escutem bem o que aqui vos trazemos. Novas de terras desconhecidas, nunca antes pisadas por pés cristãos. Novas de ilhas achadas vazias de gente. Novas riquezas inimagináveis e dos piratas que as quiseram roubar. Novas de terremotos assombrosos e das gentes que nunca por estes se deixaram amedrontar. Bum! Alvíceras, nobres senhores e senhoras, aquietem-se e abram olhos e ouvidos, que em breve tudo se vos contará. Novas de gente valorosa e brava, tenaz e persistente, gente capaz de tudo ultrapassar, com trabalho, engenho e jeito. Gente que ainda hoje afirma orgulhosamente, antes de morrer livres, viver em paz sujeitos. Há muito tempo atrás, que é como quem diz, há cerca de 600 anos, o nosso país vivia um período de paz com o nosso único vizinho, o Reino de Castela. O rei português de então, Dom João I de Portugal, tinha vencido uma importante batalha em Aljubarrota e com isso tinha conseguido segurar a coroa portuguesa em mãos portuguesas. Fruto desta paz e de outros pormenores que agora não venham ao acaso, o rei português decidiu que para a glória de Deus e da riqueza do nosso reino e expansão da palavra de Deus, e para que os piratas muçulmanos deixassem de atacar o Algarve, o melhor a fazer era conquistar terras no norte de África. E assim se armaram barcos de guerra que, no pulo e surpresa, tomaram assalto a muito rica cidade de Ceuta, no dia 21 de agosto de 1415. Foi uma grande e valorosa batalha e os filhos del rei Dom João foram os 3 armados cavaleiros: Dom Duarte, futuro rei de Portugal; Dom Pedro, duque de Coimbra; e muito famosíssimo e charmoso infante Dom Henrique, duque de Viseu. Assim se dava início à saga dos descobrimentos portugueses. Época de ouro da nossa história, época de grandes aventuras e de grandes descobertas. Período em que os portugueses dominavam as técnicas do mar e da navegação, criavam mais avançados instrumentos náuticos, calculavam distâncias e faziam os primeiros mapas rigorosos do nosso planeta. De forma sistemática e rigorosa, os portugueses antigamente, os nossos antepassados, os vossos antepassados, começaram a explorar a costa ocidental de África. Na altura, diziam alguns entendidos que o mundo terminava no Cabo Jador e que abaixo deste, monstros marinhos tremendos comiam os navios desatentos numa dentada só, e o profundo abismo sem fim os engoliria para que nunca mais ouvisse falar deles. Tudo mentiras. Foram muitos os heróis que, palmo a palmo, foram desvendando a costa de África. E estes não quando, numa das muitas viagens de regresso ao reino, quando os navegadores se afastavam da costa para apanhar os ventos e as correntes marítimas dominantes, descobriram as muito belas e graciosas Ilhas da Madeira e do Porto Santo, em 1418, e as Ilhas dos Açores pouco depois. Corria o ano de 1427, e diz que foi Diogo de Silves, piloto del Rei, a descobrir 7 das atuais 9 ilhas deste nosso arquipélago. As Flores e o Corvo só foram oficialmente descobertas em 1452 por Diogo de Teive. Diz que as chamaram de Açores porque confundiram os milhares das ilhas com os seus primos, os Açores, e vai daí assim as nomearam. Mas do achamento das ilhas falaremos um pouco mais adiante, que é assunto que precisa de ser um pouco mais desenvolvido. Não fossem estas as nossas ilhas. À medida que se avançava a costa africana abaixo, começa a nascer a ideia de que é possível chegar à Índia e às riquezas do Extremo Oriente por via marítima. Falava-se mesmo de um reino cristão perdido no mar de infiéis, com o qual só se poderia forjar alianças. Era um muito fantástico reino de Preste João. Tão fantástico que só existia na mente dos homens de então. Em 1494 é assinado o Tratado de Tordesilhas, onde se divide o planeta inteiro em 2 metades. Uma ficaria nas mãos do rei de Portugal, na altura Dom João II. Psst.
outra nas mãos dos reis católicos, Dom Fernando Aragão e Dona Isabel de Castela. Em 1487, Bartolomeu Dias descobre o Cabo de Boa Esperança. Em 1458, Vasco da Gama descobre o caminho marítimo para a Índia. E em 1500, Pedro Álvares Cabral descobre o Brasil. Uma vez lá chegados, o nosso pequeno, mas empreendedor reino viu-se senhor do império vasto e rico. Pelos mares deste mundo, as caravelas portuguesas ligavam pela primeira vez na longa história da humanidade todos os continentes e todos os diferentes povos que os habitavam. Trocavam riquezas como as sedas e as especiarias, ouro, marfim e escravos, mas também trocavam ideias. E aos poucos, uma nova época histórica nascerá das cinzas da Idade Média, o Renascimento. Mas isso são outras histórias que de certo os vossos professores vos contarão. Entretanto, nos Açores, a partir de 1432, a exploração e o povoamento das ilhas ia avançando devagarinho, mas com passos seguros. Logo, nas primeiras viagens, foram lançados vários animais domésticos nas ilhas, de modo a que as pessoas que se lhes seguissem tivessem com que subsistir. As ilhas foram divididas em capitanias donatarias, e estas foram dadas a muito importantes nobres deste reino com a tarefa de as povoar e de as explorar economicamente. Para o seu povoamento vieram famílias de norte a sul do nosso país, mas também de outros reinos europeus. Famílias de flamengos, franceses e italianos fixaram um pouco por todas as ilhas dos Açores e também contribuíram para a nossa muito rica história. Onde nada existia, a não ser mato bravo, desbravaram-se terras para cultivo, erigiram casas e igrejas, ruas e estradas, pontos de pesca, vilas e freguesias. Nesta nossa muito bonita ilha de São Jorge, o povoamento procedeu-se nos mesmos moldes. Pensa-se que terá sido feito a partir de 1460, tendo a capitania da ilha cedada a João Vaz Corte Real, em 1483. Desbravaram-se terras de cultivo e em baías abrigadas junto à orla costeira, cedo se viu crescer 3 núcleos populacionais. As Velas terá sido o primeiro, seguido a Calheta e só depois do Topo. No Topo, foi particularmente importante o trabalho desenvolvido por um nobre flamengo do seu nome, Wilhelm van der Hagen, que para a história ficou conhecido como Guilherme da Silveira, por tradução direta do seu nome original. Destes 3 núcleos iniciais, e à medida que o tempo passava e as condições da vida melhoravam, se fez a exploração do interior da ilha e surgiram as demais freguesias e lugares habitados. O crescimento destas populações foi bastante rápido e cerca de 100 anos depois dos primeiros povoadores aqui se terem fixado, a ilha contava já perto dos 3.000 habitantes. Foi tão rápido o seu crescimento que Dom Manuel I eleva a povoação das Velas à condição da vila em 1500 e o Topo em 1510 e Dom João III o mesmo fará à Calheta em 1534. Para além das tempestades, da fome e das doenças, fomos por várias vezes atacados por piratas. Almas danadas que se escondiam aqui nestas ilhas à caça das ricas caravelas que cruzavam o Oceano Atlântico e que aqui obrigatoriamente paravam para fazer o reabastecimento de água fresca e de mantimentos antes de seguirem o seu destino. Aqui em São Jorge chegaram mesmo tamanho descaramento destes cães malditos a atacar a Paixão de São João em 1625 e a escravizar todos os seus habitantes. Mas nada se comparou com o danado general francês René du Gantoin, que no dia 20 de setembro de 1708, indo a caminho do Rio de Janeiro, decidiu atacar a Vila das Velas. A sua frota era composta por 11 navios e cerca de 700 homens, e fugindo ao fogo cruzado que as fortalezas da Nossa Senhora da Conceição e a Santa Cruz faziam para a proteção da Via das Velas, desembarcou os seus homens na zona da Preguiça e tomou de assalto esta recatada vila. A resistência dos presos durou cerca de 24 horas e nesta distinguiu-se o sargento-mor Amaro Soares de Sousa. Foram 7 dias de roubo e de muitos crimes de sangue, que Deus os amaldiçoou por que aqui fizeram. Até os 2 sinos da torre da igreja roubaram, um para fazer moeda falsa e outro que, se prende voltas e vira-voltas, está agora na terceira. Carregamos as vossas riquezas! Vocês estão calados! Outro dos acontecimentos que aqui ocorreram ficou para a história conhecido como a Revolta dos Vinhanhos e deu-se no Conselho da Calheta, quando de uma tentativa de cobrar impostos sobre a produção deste tubérculo,
que a falta de trigo e dos outros cereais que eram embarcados para o reino servia para matar a fome do bom povo. Corria o ano de 1692 e o rico senhor do reino, de seu nome Francisco Lopes Peirão, arrematou o direito de cobrar este novo imposto às gentes. Como o inhame era para muitos a base da sua alimentação em épocas de carestia e o seu cultivo se fazia em cursos de água de muito difícil acesso e transporte, este novo imposto nunca foi pago. Em 1694, o almoxerife, que é como se diz atualmente o cobrador de impostos, com um grupo de 40 oficiais de justiça, deslocou-se à Vila da Calheta e prendeu um grupo de homens a que eles se opuseram. O povo todo se reuniu e cercou-se na igreja da Nossa Senhora das Neves, freguesia do Norte Grande, que na altura pertencia ao concelho da Calheta. Só com a intervenção do seu pároco, o padre João de Sousa Pacheco, o povo se acalmou. Se queimou a lista dos indivíduos em falta com o fisco, o almoxerife e os seus oficiais puderam regressar às suas casas. Mas Francisco Lopes Beirão fez queixa junto de Sua Majestade Dom Pedro II e este mandou o seu emissário, o corregedor João de Sobral e Barbuda, a vigorar os acontecimentos e prender os revoltosos. Após um longo processo de investigações, vários agricultores foram presos no castelo de São João Batista, na cadeia de Angra e na cadeia da Horta. Entre os presos contava-se Gonçalo Pereira Machado, capitão-mor da Calheta e considerado o cabecilha da revolta. Foi enviado para o reino e aí morreu na prisão do Limoeiro. Mais adiante, que 600 anos de história nunca é pouca coisa de se contar, um pouco por todas as ilhas, a história dos açorianos é também história das inúmeras reconstruções que foram necessárias fazer após tempestades e terremotos, sismos e vulcões, que nos esquis de lava ardente cobriram grandes extensões da terra. Foi o que aconteceu no dia 1 de maio de 1808, na freguesia da Orsolina. Vários sismos puseram a população em sobressalto, e uma tremenda erupção vulcânica não só destruiu parte da igreja da qual resta a torre cineira da igreja de São Mateus, como fez fugir a população assustada para a Beira e para Rosais, chegando mesmo alguns a fugir para o Pico e Faial. Mais recentemente, o sismo de 1964, ocorrido nos Terreiros, provocou a destruição de muitas das casas de Velas e de outros lugares, acrescido de uma tremenda tempestade no mar que impossibilitava qualquer auxílio dos barcos vindos de outras ilhas. Em 1980, o novo sismo, o da Ilha Terceira, também afetou a Ilha de São Jorge, desta feita no Topo e em Santo Antão. E em 1998, o sismo do Faial também o fez com maior incidência na zona de Rosais. Tempos difíceis e acontecimentos funestos, mas sempre separados pela enorme força de vontade deste bom povo. Gente de muito valor e com o seu trabalho toma a terra que a natureza lhe deu para desta criar as mais variadas riquezas. Assim foi desde que os primeiros povoadores aqui puseram pé. E supomos nós, assim será enquanto o açoriano viver nestas ilhas. Logo no início dos séculos XV e XVI, as terras férteis dos Açores e de São Jorge também foram aproveitadas para o cultivo de cereais que o nosso reino tanto carecia. Os Açores eram à data o celeiro do reino e as searas de trigo abundavam. Cedo, esta cultura foi substituída por outras duas igualmente muito rentáveis. A da laranja, que era produzida em quintas e embarcada para a Inglaterra, e a do vinho, em especial o dos Casteletes, na zona da Orsolina, tão famoso que o próprio czar da Rússia o importava. Infelizmente, duas doenças, o míldio e a filoxera, deram conta dos nossos vinhedos e laranjais, e logo os açorianos viraram para outras riquezas. Caçavam baleias cujos produtos derivados eram vendidos às baleeiras norte-americanas que por aqui passavam e criaram-se verdes pastos para a alimentação de vaquinhas, cuja produção de leite e carne era de altíssima qualidade. Em São Jorge, os relatos do famoso queijo de São Jorge remontavam o século XVI e já aí a sua qualidade é por todos reconhecida. Mas, se há coisa do que os açorianos podem orgulhar, é de não se aquietarem ao ramo-ramo cotidiano. E hoje em dia, já há quem invista noutras áreas económicas, como é o caso do turismo, dando a conhecer a todos os que nos visitam a nossa natureza, as nossas paisagens, a nossa cultura e a nossa, como acabámos de ver, riquíssima história.